Deus chama Isaías, ele começa a anunciar, e uma coisa que eu acho que concretiza toda a palavra de Isaías, está no livro de Isaías, no capítulo 53, quando ele diz: quem deu crédito à nossa pregação? E aí a gente continua usando essas palavras. Quem deu crédito a essa pregação? Quem deu crédito a essa palavra? Quem realmente de fato está crendo que o Messias vai voltar? Porque naquele dia ele estava dizendo: olha, ele vai vir, vai ser entregue, vai ser pregado no madeiro, e ele vai levar sobre si as suas dores, as suas enfermidades, pelas suas pisaduras nós seremos sarados. E o interessante é que essa palavra continua acontecendo no Novo Testamento, e hoje a gente se depara com o irmão Tito escrevendo uma mensagem dizendo que essa vida dele é a preciosa esperança que temos, porque para ver a bem-aventurança nisso, nós voltamos para Jeremias capítulo 17, e o versículo 7, quando ele escreve uma palavra: que bem-aventurado é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, quando a gente vai vendo essas palavras, a gente começa a entender que vai um aqui, vai o outro ali. O arrebatamento ainda não chegou, a palavra ainda não se cumpriu no sentido vinda de Cristo. Claro, queridos, se a gente olhar para alguém que estava à nossa volta, ele já foi. Alguém foi levado por uma enfermidade ou não, mas ele voltou para a casa de origem. E quando a gente fala de voltar para casa, a gente não está falando de uma casa como essa, pastores. A gente não fala de um lugar como esse. Quando a gente fala voltar para casa, a gente lembra de um Jesus que foi embora dizendo: eu vou para o Pai preparar um lugar, e quando tudo estiver pronto eu vou voltar e vou levar vocês para o lugar onde eu estou, para vocês estar também. É só para extraordinário. A gente ainda continua esperando. Esse dia ainda não chegou, mas é engraçado que ele disse que para muitos será dia de surpresa, mas para nós nunca pode ser uma surpresa. Nós temos que esperar ele todo dia. Quem sabe ainda faltam alguns minutos para 0 hora, e de repente pode findar o meu dia e o seu dia na 0 hora. De repente pode findar o dia da igreja nesse lugar. E eu pergunto uma coisa que eu ouvi e vou perguntar para mim e para vocês: vocês creem que Jesus vai voltar? Mas nós cremos que estamos prontos para ir? Nós precisamos de crer que estamos prontos para ir. Muitas vezes a gente pergunta se alguém está pronto para ir. Tem muita gente que tem medo de responder. Você não pode ter medo de responder. Por quê, pastor? Porque foi lido aqui que a salvação é de graça, para que a gente não se bem-aventurasse daquilo que fazemos, que apresentamos, que mostramos. Então ele já está dizendo: olha, agora sim, você precisa de algumas coisinhas para continuar caminhando. Quais são elas, pastor? Não desistir, não parar, todo dia renunciar a si mesmo. Porque alguém que entende que vai morar no céu, ele precisa seguir os passos de alguém mais importante. Ele precisa seguir o passo de alguém que deixa um exemplo. E olha só que extraordinário, ele está deixando um exemplo para nós. Quando foi lido aqui uma coisa, e eu observava, sabe por que eu falo de coisas que foi lido? Porque eu não posso sair daquilo que Deus já começou a falar no começo. Eu não posso deixar para trás, porque quando a nossa irmã estava dando testemunho de ser escolhido, eu fiquei privilegiado em ouvindo a voz dela, e ouvindo o Espírito Santo falar comigo. Glória a Deus! Porque, queridos, bem-aventurado é você que ouve uma palavra como essa. Você sabe para onde vai, você tem convicção do teu sucesso, mas ainda assim nós temos medo. Mas poxa, por que tanto medo? Não porque a mídia influencia que vai acontecer coisas ruins. A mídia influencia que vai conhecer umas coisas aí que não era para ser conhecido. E aí eu ouço Jesus dizendo: não se preocupe com isso. Quando você olha para Salmos 37, foi dito aqui, ele disse: deleita no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Aí agora eu pergunto para mim e para você: qual é o nosso desejo? O nosso coração deseja voltar para a nossa casa, porque até
que Ele venha, o que nós estamos esperando? Até que Ele venha, o que nós podemos apresentar para Ele? Até que Ele venha, o que nós pode mostrar para o Senhor? Verdade. O que nós temos que apresentar, ou o que nós temos apresentado diante dEle? Até que Ele venha, o que nós estamos fazendo? Porque Ele ainda não veio para nós que estamos aqui agora, mas Deus só sabe do nosso hoje. Então tem coisas que eu preciso melhorar, tem coisas que nós precisamos melhorar, porque quando ele bater na porta, não tem mais jeito de gritar, de dizer para Ele: olha, eu tenho a fazer aqui, eu tenho um trabalho aqui, eu tenho que olhar essas coisas. Não tem mais, não dá mais para viver um tempo de espera, Deus. E eu tenho muita gente hoje afastada da igreja. Quando o Senhor pergunta para ele, fala: espera mais um pouquinho. Às vezes tem pessoas que você fala com ele e diz: eu tenho vontade, mas não tenho forças. Eu até quero ir, mas eu não dou conta. E é tão extraordinário que quando você diz: não, mas o Senhor pode te dar força, aí Ele começa a dizer algumas coisas que a gente não vai falar aqui. Mas sabe, queridos, o que eu estava observando na palavra, aonde nós vamos estar na hora que Ele vier? Onde eu e você vai estar? Será que nós vamos estar ocupados com aquilo que é dele? Porque se a vinda dele traz para nós uma esperança, se a volta dele traz para nós um privilégio, aonde nós vamos estar? Não sei se vocês observaram, isso aqui é claro que talvez você pode até ficar triste, mas viu a dificuldade que a gente tem de orar uma hora? Viu a dificuldade que a gente tem de clamar ao Senhor por uma hora? Mas os discípulos também teve, quando Ele chamou para ir lá no monte: poxa, você não pode falar comigo nem uma hora. Então isso não está longe, é algo que já acontecia.